estarmos aqui hoje, né? Estou representando o Sebrae. Meu nome é Amanda, eu sou egressa aqui da UFSM, eu me formei no curso de bacharelado em letras. Acho que o curso de vocês é um pouquinho depois do bacharelado, né? É desenho industrial, não tinha ainda. Talvez era um curso que eu teria feito, né? Porque eu adoro desenhar, estava aqui olhando. Então eu fui a primeira bacharel da UFSM, então o curso também ele é novo, né, relativamente novo. Tenho uma especialização também aqui pela UFSM na parte de TICs, né, de comunicação, tecnologias da comunicação e da informação para a educação. Já era para me formar em administração, mas por questões burocráticas da faculdade não consegui finalizar, mas espero até dia 30 finalizar então a administração, e eu tenho uma pós também em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Então já voltada para a área em que eu atuo no Sebrae. Todo mundo aqui já ouviu falar no Sebrae, pelo menos alguma vez na vida. Que bom. Então o Sebrae ele é uma empresa muito ampla, né? Quando a gente fala em Sebrae, principalmente as pessoas acreditam que é voltado só para abertura de empresa, mas não. Nós atuamos em diversas áreas, depois eu vou falar um pouquinho para vocês. E uma das áreas é a educação empreendedora. Por esse motivo que eu estou aqui hoje, né? Eu estou como gestora de educação empreendedora e como gestora do atendimento, então que é voltado exclusivamente ao atendimento para aberturas de empresa, formalização. Então as duas funções, né, estou atuando no momento. Então hoje aqui eu quero que seja um bate-papo, não uma palestra, porque muito do que eu vou trazer talvez vocês já conheçam algumas coisas, outras a gente vai construindo ao longo desse momento, então a gente vai conversando e eu vou trazer alguns conceitos para vocês sobre empreendedorismo, sobre formalização de empresas. E o que eu gosto sempre de começar perguntando é: o que vocês sabem sobre empreendedorismo? O que vocês já conhecem sobre empreendedorismo? Podem ir falando, dando a opinião de vocês. O que é empreendedorismo? Vocês têm alguma ideia? O que é empreendedorismo? Agora algumas dicas. É ter uma empresa? Vocês acham que empreendedorismo é ter uma empresa? Concordam? Sim? Oi? Inovar. E a palavra inovação eu gosto muito dela, né? Se a gente escrever inovação, tirar o i, fica uma nova ação. Né? Então isso que é inovação, fazer algo diferente. Essa ação de ter alguém do Sebrae falando na semana acadêmica é uma inovação. E não deixa de ser um tipo de empreendedorismo que depois nós vamos conversar sobre. Então, é ter uma empresa? Sim, concorda? É inovar ou criar um produto ou um serviço? Também. Então, já atuo na empresa, no trabalho, tenho uma ideia diferente, faço algo novo. Também também é empreendedorismo. É ter uma ideia nova para a empresa onde eu atuo? Também, né? Ou na instituição onde eu trabalho, onde eu estudo, isso tudo é empreendedorismo, né? Mas tem algo que vai muito além disso tudo que a gente está conversando, né? Aí eu pergunto, vocês acham que é muito mais ter alguma coisa e eu sou empreendedor, ou é ser? Vocês acham que fica mais no campo do ter ou do ser? Ser, né? Então, o ser ele é muito presente no empreendedorismo. Mas o que eu preciso, quais são as características que eu tenho que ter para ser considerado um empreendedor? O que vocês acham? Ser empreendedor eu preciso ser de que forma? Ter que atitudes? Aqui tem várias e não tem uma certa e uma errada, tá? Eu estou trazendo algumas que eu considero as principais, digamos assim. Acho que tem que ser muito proativo. Proativo. O que mais? Criativo. O que mais? E isso é para a vida, né? A própria formação acadêmica me traz muito do empreendedorismo, só que às vezes a gente acaba não falando, né? Então, vocês têm que ser muito criativos, vocês têm que ser proativos. Qual é a profissão que vocês vão ter? O que vocês vão precisar ter de habilidades e competências? Vocês acham? Eu acho que você tem que saber resolver problemas rapidamente.
problema, né? Problema todo mundo tem. Hoje eu cheguei 1 minuto atrasado porque o trânsito estava gigantesco. Então, assim, antes de resolver o problema, eu preciso ter uma característica que ela é anterior a isso, que é a persistência. Né? Então, é uma... Depois eu vou falar, mas já vou antecipando a persistência. Porque se eu desistir já de imediato, na primeira dificuldade, no primeiro empecilho, eu não vou conseguir ser empreendedor, não vou conseguir, digamos, ser ninguém na vida, né? Se eu desistir, então a persistência ela é muito forte no empreendedorismo. A outra, que está ali como primeira, autoconfiança. Vocês confiam em vocês mesmos? Sim? Mais ou menos? Não? Então a autoconfiança eu coloco aqui como sendo a primeira, porque acho que é o ponto inicial. Por quê? Se eu não confiar em mim mesmo, eu não vou gerar confiança para que as outras pessoas confiem. Né? Então, o ponto inicial é a autoconfiança, a autoliderança. Então, tudo que é eu comigo mesma. Né? Então, é o principal. E a autoconfiança, não só no empreendedorismo, mas isso na nossa vida como um todo é a base. Eu confiar em mim mesmo para depois transmitir essa confiança aos outros também. A coragem. Todos os dias aí, que nem eu falo, a gente toma decisões desde o momento em que desperta o celular ou o teu modo de despertar, porque você tem que ter a coragem de desligar o despertador, levantar da cama, tomar um banho, ir para a faculdade, trabalhar. E no empreendedorismo a coragem é fundamental, porque desafios a gente tem, não é fácil ser empreendedor, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, e a gente precisa ter a coragem. Né? A coragem para dizer sim, a coragem para dizer não, e muitas vezes, né, o empreendedorismo ele precisa dizer muitos nãos, e tem uma fala de um autor, agora não lembro o nome, que é, ele fala que a gente precisa muitas vezes ter a coragem de matar uma empresa. Né? O que é isso? Estou iniciando um empreendimento, estou vendo que não está dando certo, ou não estou dando lucro, eu tenho que encerrar essa empresa. E para isso precisa ter muita coragem, porque até chegar no nível de decisão, precisa encerrar aquela ação que eu estou fazendo. Enfim, até vocês, acredito eu, que em algum momento vocês já tenham pensado em desistir do curso, certo? Aí a gente pensa em desistir. Eu, por exemplo, pensei, não uma vez, várias vezes. Mas aí tem que ter a coragem de, se eu desistir, o que eu vou fazer? Se eu permanecer, o que eu vou fazer? Então, tudo é com base na coragem. Né? Então, a coragem no empreendedorismo é muito forte também. A persistência, conforme eu tinha comentado antes. Otimista, pensamento positivo sempre. Quem aqui se considera otimista? Aquela pessoa assim que pensa que tudo vai dar certo. Ergue a mão, eu quero ver quantos otimistas nós temos na sala. Até estamos em 2, 20 pessoas, 5. Tá um bom número. Não é fácil ser otimista. A gente não nasce otimista. A gente vive num mundo em que tu não é criado para ser otimista. Por quê? Porque acontece tanta coisa que nos desmotiva que é muito difícil tu ser otimista o tempo inteiro. Não é fácil. Isso tem muito autoconhecimento para eu ser uma pessoa otimista. Eu fui uma pessoa muito negativa. Assim, se vocês me conhecessem há 10 anos, mais ou menos, uns 10 anos mais ou menos, eu era assim, nada vai dar certo, já acordava reclamando, e aí, enfim, questões da própria vida, enfim, de vivências, tu vai se tornando otimista. Hoje eu me considero uma pessoa, às vezes, otimista até demais, porque eu sou a pessoa que digo, não, vai dar certo, tá caindo o mundo, não vai dar certo, vamos lá. Por quê? Porque o otimismo, e eu acredito muito nisso, talvez vocês, algum de vocês também acreditem, que tudo que eu pensar se realiza. Se você pode fazer um teste, se vocês pensarem agora, que vocês estão com dor de cabeça, que vocês estão cansados com sono, daqui 10 minutos vocês vão estar com dor de cabeça, vão estar cansados, vão estar com sono. E aí ao contrário também, para as coisas positivas, se eu consigo manipular meu cérebro, isso tem estudos científicos que já provam, né? Se eu manipular meu cérebro para dizer eu estou bem, eu estou feliz, vai dar certo, as coisas também acontecem. E isso eu sempre gosto de trazer a minha experiência no sentido do otimismo, porque como que eu estou no Sebrae, né? Geralmente eu nunca falo no início, né, quando eu estou no Sebrae, porque eu ponto nesse momento. Eu
tinha um emprego, me formei e tudo mais, não consegui emprego na área, né, porque era uma coisa bem, meio óbvia para a cidade, enfim, para o que eu me formei. E, enfim, depois eu acabei trabalhando na área da educação, um emprego estável, ganhava bem, era bem reconhecida, tinha sido promovida, e aí um dia, pra noite, eu disse assim, vocês conhecem Santa Cruz do Sul? Já foram no Oktoberfest? Sim. Teve um ano de 2018, eu estava lá, que os pais do meu noivo moram lá, e eu disse assim, o ano que vem eu quero estar morando em Santa Cruz, porque eu quero vivenciar, eu quero aproveitar o Oktoberfest. Assim, 2018. 2019, no dia 12 de outubro, iniciou o Oktoberfest. Meu noivo, nós fomos para lá, e ele já ficou de mudança lá porque ele decidiu ir embora, pedir demissão dos 2 empregos, que nós chamamos uma vida super estável, e a gente decidiu ser empreendedor, abrir o nosso próprio negócio, largamos tudo que nós tínhamos em Santa Maria, família, tudo mais, e fomos embora para lá. Aí chegando lá, nós fomos com uma idealização, né, com um sonho de ter um restaurante bem legal e tudo mais, só que não deu certo, porque algo que era o nosso sonho, que não era o mesmo sonho da pessoa que estava junto com nós nesse projeto. E aí nós decidimos matar a empresa. Parar. Não queremos mais, não está trazendo felicidade e nem dinheiro, né, que isso também é importante, né, precisa ganhar dinheiro. E aí nós decidimos que nós iríamos desistir, né, abrir mão daquele sonho naquele momento, porque não era aquilo, não foi o que a gente esperou, é o que a gente esperava. Então a gente matou a nossa empresa, vendemos nossa parte, viemos embora, e isso tudo foi, acho que um mês antes da pandemia. Entrou a pandemia, fechou tudo, e aí hoje nós entendemos que foi a melhor escolha da nossa vida ter vendido e ter voltado, porque senão a gente teria quebrado, enfim, falido muito mais por causa da pandemia. Aí voltamos, o único lugar que estava contratando era hospitais, era plena pandemia, e aí eu vim trabalhar no USP. Trabalhei 9 meses no USP, no setor de alimentação, um setor que eu não tinha nenhum conhecimento, assim, ó, zero conhecimento, mas eu pensei, é melhor, eu ganhava muito pouco, eu pensava, é melhor eu ganhar muito pouco estando trabalhando do que ficar em casa, desesperada, sem ganhar nada. E é aí que eu comecei a fazer a faculdade de administração, porque eu olhava as vagas de emprego todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e de noite. De 5 empresas que eu queria trabalhar. Então, todos os dias eu entrava no site e olhava, para que se abrisse uma vaga, eu já fosse uma das primeiras a me candidatar. E aí, nesse momento, eu usei do meu otimismo. Estava assim, ó, pense numa situação, trabalhando numa área que eu não tinha a menor ideia, não tinha conhecimento. Claro que eu adquiri, né, trabalhando, mas não era a área da minha formação. E era uma área, assim, que não precisava ter nível superior. Eu já tinha pós-graduação e estava lá, ganhando a mesma coisa que uma pessoa que somente com o ensino médio era suficiente. E aí um dia eu pensei assim, mas o que eu estou fazendo na minha vida? E aí eu pensei, eu vou começar a fazer o curso de administração, porque é o curso, né, que tem áreas que tem vagas, ou podia ser em andamento ou concluídas. Eu pensei, nem que eu demore 4 anos para conseguir um emprego na área, mas eu vou começar. E aí eu comecei a faculdade dia 1º de novembro, no dia 26 de novembro, 25 dias após, abriu a vaga do Sebrae. E eu disse, essa vaga vai ser minha. E aí estudei muito sobre o Sebrae para estar preparada. Tanto que aí eu entrei na vaga. Então, por isso do otimismo, eu poderia não ter começado a faculdade, ter ficado ali acomodado naquela vaga, esperando a pandemia passar, esperando alguém chegar na minha porta e dizer, ó, não, tem uma vaga para a tua área. Então, a gente precisa ser otimista e fazer, ter ações para que tu consiga, então, depois evoluir, né? Não, nada acontece por acaso, nada vem de graça, né? Mas já tendo um pensamento otimista, positivo, de que vai dar certo, é metade do caminho andado. E aí eu entrei na vaga e estou até hoje, isso faz menos de 4 anos. Então, o otimismo, assim, é o primeiro lugar que precisa estar otimista. Nem que não dê certo, mas tem que continuar. Ah, choveu, tomei um banho de chuva. Qual é o lado bom disso? Me atrasei, perdi o primeiro período da aula. Tem um lado bom disso.
Não quero sair hoje com meus amigos. Vai ter um lado bom. Para toda situação, a gente sempre consegue achar algo bom se tu olhar com os olhos positivos, né? Senão tu só vai achar problema. Só que estudo, né, tem uma questão muito anterior a tudo isso que eu falei agora, para o empreendedorismo. Quem vocês acham que é a principal e anterior característica a todas essas que eu já falei da imagem? Eu já falei que na minha fala é a palavra-chave do empreendedorismo. Persistência também, mas ela vem antes da persistência. Ser persistente, tu atinge esse, digamos, objetivo, essa característica. Algo bem anterior. Vou fazer uma pergunta diferente para vocês. O que vocês querem ser? Oi? É difícil? É difícil. Que idade vocês têm mais ou menos, só para ter uma ideia? 20? 22? 10? Isso é o principal, pessoal. Na idade de vocês, eu tinha muitos sonhos. Muitos. Meu sonho era ser professor universitário. Na idade de vocês, sentado no lugar de vocês. Mas, depois eu pensei, não é isso que eu quero pra minha vida. Já pensei em ser freira. Uma coisa que não tem nada a ver comigo. Já pensei em ser modelo. Também é uma coisa que eu gosto. Já pensei em ser muitas coisas. Mas tudo ficaram na base do sonho. Não coloquei em prática isso. Então, a principal característica de um empreendedor é o sonho. É ser sonhador. Antes de qualquer uma dessas. Por quê? Porque tudo inicia no sonho. Hoje vocês devem ter um sonho. Com certeza. Pode ser, nem que seja que acabe a aula de hoje e vocês vão para casa dormir. É um sonho. E tá tudo certo. Eu já tive, pra você ter uma ideia, quando eu falo em sonhos, eu já tive sonho de ter uma Barbie, de verdade, da marca Barbie. Que quando eu era criança, meus pais não tinham condição de me dar uma Barbie. Sabe com quantos anos eu fui ter uma Barbie? Com 29 anos. Eu conquistei uma Barbie. Era meu sonho, ganhei o presente, fiquei muito feliz, porque era um sonho. E já conquistei. Outro sonho que eu tinha, assim, às vezes a gente pensa assim, um sonho banal, uma bobagem. Não é bobagem. Qualquer sonho, ele tem a sua validade, independente se o sonho de vocês for sair ali no barzinho e tomar uma cerveja. Isso vai ser por quê? Porque isso tudo por trás tem algum sentido, né? Por exemplo, para mim, quando eu era criança, meu sonho era ter uma Barbie, eu não conseguia. Hoje eu tenho condições de comprar uma Barbie, de dar uma Barbie, então tudo por trás de um sonho tem sempre um significado, isso tem um valor. E no empreendedorismo isso não é diferente. Toda vez que tu tem um sonho, eu quero ter uma empresa, eu quero abrir uma franquia, eu quero ser um empresário, eu quero ser uma pessoa conhecida na minha área, eu quero ter um emprego na minha área, isso tudo tem um significado por trás e no empreendedorismo é isso, é de ter um sonho. É tão importante o sonho que existe uma pesquisa que se chama Pesquisa Gênia, a principal pesquisa de empreendedorismo que acontece todos os anos e é uma média chegou a 45 até 80 países que são pesquisados, né? Empreendedores de 80 países que são pesquisados anualmente. E a primeira pergunta que é feita, esse ano foi só, nos últimos anos tem sido feita essa pergunta só no Brasil. A primeira pergunta da pesquisa é: qual é o teu sonho? Então, para vocês verem a amplitude que é o sonho dentro do empreendedorismo, né? Então, se não fosse importante, a pesquisa GEM não ia ter. Então, se tem na pesquisa GEM, que é a principal pesquisa mundial sobre empreendedorismo, é porque isso é extremamente importante. E aqui eu vou agora trazer um panorama para vocês entenderem um pouquinho a importância do sonho na vida das pessoas e dos empreendedores. Esses dados aqui são da pesquisa de 2021, que é referente a 2020, sempre é um ano anterior. Qual vocês acham que era o principal sonho dos brasileiros em 2021?
ter uma casa própria? É uma boa ideia. Oi? Independência financeira? Boa também. Estar empregado. Mais. Pense que é 2021 referente a 2020. Sem pandemia? Não pegar Covid? Estar vivo? Né? É viajar. Se a gente for, né, olhar para o contexto, 2020 todo mundo em casa, trancado em casa, óbvio que as pessoas queriam sair também, queriam sair, né, de casa, viajar, passear, então tudo que é relacionado a viagens é o primeiro sonho. E o segundo, qual você acha que é? Alguém já disse aí. Comprar a casa própria. Porque também, se for pensar, no sentido, preciso melhorar minha casa, quero ter minha própria casa, né? E o terceiro, qual vocês acham que é? Comprar um carro. Comprar um carro? É uma boa, mas não é um carro ainda. Tirar a ideia da caixa ou ter o seu próprio negócio. Isso em 2021. A pesquisa anterior era, em primeiro lugar, ter o próprio negócio, comprar casa, terceiro era viajar. Então, inverteu o primeiro e o terceiro lugar em função do contexto da pandemia. E em 2022, qual vocês acham que é o primeiro? Aí já deu uma melhoradinha na pandemia, né? Então, deu uma acalmada, não tinha acabado ainda, mas tinha dado uma melhorada. O que vocês acham que tem o primeiro? Quase empatando com o segundo. Continua sendo viajar e viajar no Brasil. Né? Por quê? Porque a questão da própria pandemia dos outros países, muito instável ainda, era uma questão de medo, né? Não quero viajar para outro país, já estava começando a ter novas variantes já no finalzinho de 2021, né? Início de 2022. Então, o que acontece? Era viajar no Brasil e até por uma questão financeira, né? As pessoas não estavam com uma condição financeira muito grande e não conseguiriam viajar para fora do país. E em segundo lugar, qual vocês acham que é? Agora ficou mais fácil. Tirar a ideia da caixa? Exato. Ter a sua própria empresa, o próprio negócio. E em terceiro? Oi? Casa própria ou o carro. Porque muitas pessoas adquiriram a casa no ano anterior, então tinha a opção de comprar um carro. Então também começa aqui, e para minha surpresa, então já venho acompanhando essa pesquisa, eu fiquei pensando, se em 2022 estava 61% viajar e 60% abrir o próprio negócio, qual seria a lógica para 2023? E aqui a gente se surpreende. Não é, eu achei que viria a ter meu próprio negócio, viajar, comprar casa, enfim, carro. Mas as pessoas ainda continuam com vontade de viajar. E aí, em segundo lugar, mantém-se a casa própria ou reformar a casa, né? Por causa que na pandemia o setor que mais cresceu foi construção civil. Por quê? Porque as reformas em geral, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram, preciso reformar isso, preciso ajustar alguma questão, ou aumentar a casa, porque muitas vezes muitas famílias também aumentaram, e por não gastar com viajar com outras coisas, acabaram investindo na casa. E em terceiro lugar, então, volta de novo a questão de abrir o próprio negócio. Então, só para a gente ter um panorama, a gente sai de primeiro para terceiro, para segundo, e volta para terceiro lugar, a vontade de ter o seu próprio negócio. E isso, a economia também implica muito, né, na economia tanto do Brasil quanto dos outros países. A casa própria se mantém, né, em segundo por 2 anos, depois terceiro volta a segundo lugar de novo, e viajar sai de terceiro para primeiro. Estou ansiosíssima para a pesquisa do ano que vem, para verificar quais são os dados aí. Eu acredito que vai inverter tudo novamente.
Então, só para vocês terem uma ideia, né, da importância do sonho na vida das pessoas. E aqui tem a relação dos outros sonhos, né? Então, viajar pelo Brasil, comprar uma casa própria, ter o próprio negócio, viajar para o exterior, comprar um automóvel, ter plano de saúde também vem como um sonho dos brasileiros. Ter diploma de ensino superior, fazer carreira numa empresa, fazer carreira no serviço público, essa também evoluiu de 10ª para 9ª posição. Comprar um computador, um tablet, um smartphone, casar ou constituir família, também é sonho, ou depois nenhum ou outro. Então, assim, o empreendedorismo está muito baseado no sonho. Então, para ser empreendedor, antes de tudo, eu preciso ser um sonhador, preciso ter. E o sonho aqui nada mais é do que ter uma ideia e tu colocar no papel. Então, isso é um sonho. Aqui um pouquinho do panorama do empreendedorismo no Brasil, né? Eu trago sempre 21 e 22 os dados. E tem uma queda nos jovens, nas mulheres e nas pessoas mais idosas, né, que não empreenderam. E se a gente for entender o contexto da pandemia, isso se justifica muito, né? Os jovens, porque muitos não tinham experiência e as empresas estavam contratando pessoas com experiência. As mulheres, muitas mulheres são donas de casa também, e então na escolha quem vai trabalhar é o companheiro, enfim, o homem, e aí quem fica em casa é a mulher cuidando da família e dos filhos, né? Então por uma questão mais de sobrevivência, digamos assim, do lar, então as mulheres também. E as pessoas idosas, por muitos serem grupo de risco ou dependendo da área de atuação muito mais voltada com tecnologia, são pessoas que ainda algumas têm um pouco de dificuldade, então optam por pessoas de outros públicos, né? Então, público masculino, mais jovem. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho o panorama. Em 2022, nós tínhamos 93 milhões de pessoas envolvidas com empreendedorismo, no sentido de tenho uma ideia de negócio, eu já estou fazendo alguma ação e até nos próximos 3 anos eu quero empreender. Então, a gente sai de 42 milhões de empreendedores iniciais e 51 milhões de empreendedores em potencial, que nós chamamos assim. No ano passado, então, a gente tem esse número 42 milhões, né? Baixa 1 milhão, e isso baixa 1 milhão, então mantém-se, e diminui 3 milhões de pessoas que têm ideia de empreender. Então, o que o cenário nos mostra? Que as empresas voltaram a contratar, porque tu empreende, um dos motivos de tu empreender é quando tu não tem emprego. Aí quando melhora a economia, volta a ter mais empregos, as pessoas optam por uma carteira assinada, um trabalho efetivo. Então, diminuiu também o número de pessoas envolvidas inicialmente com o empreendedorismo no Brasil. Outro dado que é bem interessante lá de 2021 e de 2023 é a questão da posição do Brasil em relação aos outros países, né, no número de pessoas interessadas em ter o próprio negócio. Então, o Brasil fica apenas atrás da Índia, se for teoricamente ver, é o país mais populoso do mundo, né? Então, se a gente tirasse Índia, né, pelo percentual de população, a gente fica com o Brasil. E aí entra uma grande discussão, né, sobre por que o Brasil tem tantas pessoas voltadas para o empreendedorismo, que aí, em muitos casos, é economia, é falta de empregos e oportunidades também. E em 2022, então, o Brasil também estava lá em 8º lugar e atrás de um país chamado Togo. Já ouviram falar nesse país? Sim? Não? Eu soube desse país quando eu vi esse resultado da pesquisa. E aí eu fui pesquisar para saber que país é esse, que fazem, que vivem. E é um país com belezas naturais muito bonitas. Então eles investem em turismo. Se for pensar a lógica do sonho das pessoas, que é viajar, eles investiram então no empreendedorismo turístico. Então, no turismo, é por isso que ele está em primeiro lugar. E aqui, se a gente olhar, outros países são todos, alguns países, né, subdesenvolvidos, que aí entram na mesma questão do Brasil, né, de ou falta de oportunidades, poucos empregos, ou com uma visão, né, mais, aqui você repetir, uma visão mais visionária, no sentido, quero empreender, né, quero
ser o dono do próprio negócio. E aí vocês devem estar se imaginando, ou pensando qual é o caminho, por onde que eu começo, né? Alguém aqui pensa em ser empreendedor, já tem alguma iniciativa no sentido de fazer algo, de estar planejando? Sim? Querem compartilhar o que vocês fazem, qual é a ideia? Pode falar. Oi? Mas eu comecei, por exemplo, já desde menor a aprender desenho, tipo, fazer desenho, que é uma ideia de, tipo, mais pra frente, quando tiver planejado, fazer algo, montar meio que uma lojinha, fazer sempre camiseta, que é... Ótimo. Isso é empreendedorismo puro, pessoal. Por quê? Pega a tua competência, a tua habilidade com o desenho, une com o que tu está estudando e coloca em prática, começa a vender e ganhar dinheiro. Esse é o empreendedorismo social. Empreendedorismo. E aqui tem dois tipos de empreendedorismo, depois eu vou falar. Muito bem, continue. É assim que a gente inicia. Quem mais tem alguma ideia de já está iniciando ou tirando papel? Focação nos estudos também é empreendedorismo, pessoal. É desenvolvimento de competências. Está ali embaixo. Então, assim, qual é o caminho? Primeiro é autoconhecimento. O que eu gosto e o que eu não gosto. Né? Geralmente, essas na idade de vocês, para quem é um pouquinho mais novo, fica naquela dúvida, será que é isso mesmo? Será que é esse curso que eu quero? Não sei se é isso que eu vou fazer o resto da vida. Eu sempre digo, a gente não precisa saber exatamente o que a gente gosta. A gente sabendo o que a gente não gosta, já é metade do caminho, né? O que vocês não gostam? O que vocês não trabalhariam? Já é metade do caminho. Então, já é sinal o que é que tu vai ter que ser empreendedora. Né? Então, tudo bem. Com o que vocês não trabalhariam? Em que área vocês não trabalhariam? Mídias sociais. O que mais? Assim, o que vocês não fariam? Comida, área da alimentação. Tudo bem. O que mais? Não é fácil. Já fui empreendedor do ramo da alimentação, é bem difícil. E agora está mais difícil ainda, porque o custo da matéria-prima está muito alto. Então, assim, para te ter lucro, tu tem que ajustar muitas coisas, mas é bem difícil. Eu, por exemplo, disse que eu jamais iria para a área da saúde. Teoricamente, em alguns momentos fui para a área da saúde. Por quê? Por uma necessidade, mas não que eu quisesse. Não me pergunte se tu gostava de estar no hospital. Não gostava, eu ia lá porque eu precisava. O que mais vocês não fariam? Que área vocês não atuariam? Escolar. Né? Então, vocês, a formação de vocês vai mais para uma questão bem, digamos, empreendedora, né? Vocês podem produzir, enfim, e vender, isso. Ou pode ser CLT também, né? Então tem as duas opções. Tem áreas que assim, ou tu é CLT ou tu é empreendedor, não tem muito o que fazer. Então, o primeiro caminho, saber o que gosta ou o que não gosta. Não sei o que eu gosto, mas não sei o que eu não gosto, já é metade do caminho andar. Então, entra ali na imaginação, entra a parte do sonho, do desejo, o que eu quero ou o que eu não quero. Segundo ponto, determinação. Aí vem a determinação aqui como uma palavra-chave de todas aquelas outras competências que eu já conversei com vocês. Então, determinação, coragem, persistência, proatividade, criatividade, inovação. A autoavaliação, e aqui ela é fundamental eu entender se o que eu estou fazendo está de acordo com o que eu desejo ou não, né? Então, aqui é o momento, eu digo, de matar a empresa, não é isso que eu quero, não é isso que eu estou gostando, não está dando certo esse planejamento que eu estou fazendo, vou mudar. Então, é nesse ponto que a gente faz. A habilidade de organizar, né? Então, de se organizar, de organizar o processo, organizar as minhas ideias, e é isso que foi falado.
A habilidade de liderar pessoas, e aqui entra um ponto chave no empreendedorismo, né? Eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu não quero ter equipe. Eu preciso achar uma atividade em que eu vá trabalhar sozinho, né? Ou somente com ações que não demandem contato direto com o público. Eu não gosto de vender, eu não gosto de atender pessoas, né? Então isso é fundamental, vocês terem esse conhecimento, é um autoconhecimento na verdade, né? De se organizar em relação a isso. E hoje a principal dificuldade das empresas é com gestão de pessoas. Não existem, existem pessoas, mas às vezes para o perfil que tu procura, a gente não consegue no mercado de trabalho. Hoje eu estava numa reunião com a RBS, falando de um evento que nós organizamos juntos, e tem uma empresa que nos relatou que ela vai fechar porque ela não consegue um gerente. Ela não consegue um vendedor, então ela optou por fechar por causa da falta de mão de obra. E a última então, que é a habilidade de conhecer processos e procedimentos, que nada mais é o que vocês estão fazendo, né? Que é se aprimorar, que é estudar, que é buscar conhecimento para colocar isso tudo em prática e para que isso dê certo. Então, esse é o caminho. Começa com sonhos, se organiza, se planeja e depois, né, tem que ter as habilidades técnicas então para poder desenvolver. No meu caso, eu adoro desenhar, mas eu não tenho a técnica, eu não sei conceitos nos quais vocês estudaram ou estudam, né, ou vão estudar na graduação. Então eu preciso ter, não adianta eu só ter a vontade, né, que fica na parte dos sonhos, se eu não executar ações que vão me levar então a realizar, a tirar aquela ideia do papel. Certo até aqui? Em que semestre vocês estão? Vocês estão uma turma só, de turmas variadas? Turmas variadas, segundo semestre. Alguém mais pro final do curso? 10º? Finaleira já? E aí eu pergunto, e depois aqui? Qual é o caminho? O que é que vocês vão fazer? Vão para o mestrado, vão chorar. É bom chorar, é importante chorar. Eu sou uma pessoa que defende muito choro, porque chorar faz parte, gente, é necessário. Dá uma sentada, dá uma choradinha, depois levanta, vai lá e faz de novo. Se a gente não chora, a gente enlouquece. Então assim, chore. À vontade. Se quiserem chorar agora, a gente passa uns minutinhos, choramos juntos. E aí depois a gente continua. A gente é criado numa sociedade em que chorar é feio, que chorar é visto como fraqueza. É muito pelo contrário. Eu já fui criticada por chorar e eu digo, nem aí, eu choro mesmo, eu tenho vontade, eu choro. Tinha que ser atriz, porque assim eu tenho uma facilidade para chorar. Se eu ficar 2 minutos aqui com vocês, eu já choro. Às vezes é de verdade, às vezes pode ser de mentira, mas a gente precisa chorar, nossos olhos precisam disso, de lubrificação. Quem usa óculos, quem tem problema de visão, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, chorem. E se tiver vontade de chorar, chorem mesmo, é importante. Isso faz parte do processo de crescimento. A pessoa que chora, ela está crescendo, ela não chora à toa, ela chora porque ela tem uma necessidade de colocar algum sentimento para fora que foi preso em algum momento por alguma situação. Então, chorar também faz parte do caminho. Diante disso, tem alguns tipos de empreendedorismo. Vocês acham que tem um só? Tem vários? Quantos tipos tem? Quando eu tenho um tipo, não nascem novos tipos, o que vocês acham? Os tipos vão evoluindo? Quantos tipos vocês acham que tem de empreendedorismo? Poucos, muitos? Muitos. Tem muitos, né? Esses dias as pessoas gostam de criar coisas novas. Esses dias eu ouvi um termo que se chama empreendedorismo de palco. Eu fiquei pensando, gente, que tipo de empreendedorismo é? Claro que foi uma situação não formal que a pessoa comentou, que é aquela pessoa que gosta de aparecer, enfim, de fazer ceninha, e aí chamaram de empreendedorismo de palco, quando quer aparecer. Mas tem vários tipos de empreendedorismo. Alguns são mais conhecidos, outros um pouco menos, assim como tem alguns que surgem, né, e com o tempo vão deixando de ser nomeados, de ser utilizados em função do contexto.
Assim como está muito em alta, por exemplo, empreendedorismo verde, que é da sustentabilidade, enfim, mas vou trazer os principais para vocês, que o principal dele, que é onde muitos negócios iniciam, que é o empreendedorismo por necessidade. Esse tipo de empreendedorismo foi o que mais cresceu na pandemia. E a explicação, né, se dá pelo contexto em que vivemos. Muitas pessoas perderam seus empregos, né, foram demitidas, e aí elas precisavam ganhar dinheiro, elas precisavam alimentar sua família. E aí, qual foi a fuga dessas pessoas? Empreendedorismo. Aquela mãe que começou a fazer bolo em casa para vender, que começou a fazer artesanato, aquela pessoa que pegou algum produto e começou a revender, né? Então, o empreendedorismo por necessidade, ele surge quando a pessoa ela precisa, uma questão de necessidade, né, por esse nome, sustentar a sua família, se sustentar, então ela começa a empreender porque ela precisa. E se contrapõe ao empreendedorismo por oportunidade, que é quando eu vejo, por exemplo, estou aqui na FSM e aí eu percebi que uma demanda, eu tenho uma loja de bicicletas, vamos supor, e aí eu senti a necessidade de que mais pessoas, né, andassem de bicicleta, se locomovessem de bicicleta na FSM. Isso é uma oportunidade. Por quê? Porque eu já tenho uma loja, então eu já tenho uma renda e eu vi uma oportunidade numa situação de estar fazendo, então, ter uma outra ideia de negócio, né? Aconteceu também na pandemia por oportunidade, mas ela foi menor que por necessidade. Pós-pandemia, muitas pessoas permaneceram no empreendedorismo, aí foi por oportunidade. Por exemplo, eu fui demitida, então precisei começar a fazer salgadinhos para vender. E aí, então, por um certo tempo, era a minha necessidade conseguir, né, ter uma renda para a família. E aí eu vi que começou a dar muito certo. As pessoas gostaram do meu produto, comecei a vender muito bem. E aí eu recebi a proposta para voltar para o emprego, um novo emprego, e eu não aceitei. Por quê? Porque eu resolvi abrir uma padaria ou, né, me formalizar, então abrir uma empresa para vender salgadinhos ou ampliar essa minha venda de salgadinhos. Então isso é por oportunidade, quando eu teoricamente não precisaria, né, daquele empreendimento, mas eu permaneço porque eu vi que é uma oportunidade para vender. Isso aconteceu na pandemia, quando lojas físicas precisaram fechar e aí começaram a ir para as redes sociais vender. E aí hoje elas mantêm a loja física e também vendem por meio de lives das redes sociais. Então isso é empreendedorismo por oportunidade. É quando eu vejo, né, que deu certo aquela ação e eu continuo e ganho dinheiro com isso. Ficou clara essa diferença? Sim. Depois nós temos o empreendedorismo social, que ele é parecido com o ONG, só que tem alguns diferenciais. Empreendedorismo social é quando eu tenho uma empresa, né, então ela precisa ganhar dinheiro, né, eu preciso ganhar dinheiro para manter essa empresa, mas eu tenho uma ação social por trás dela. Por exemplo, aqui em Santa Maria, nós temos a empresa Eu Nós Elas. Alguém já ouviu falar? Que surgiu na pandemia como uma startup, então uma empresa tecnológica dentro da UFN, que eram 3 mulheres, que uma da área de construção civil, uma da área social e a outra engenheira elétrica. E elas notaram a necessidade das pessoas, né, de fazer pequenos reparos em casa. E elas abriram essa empresa que dá cursos de pequenos reparos, então de pintura, de elétrica, de hidráulica. E elas convidam mulheres para participar, fazer esses cursos, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então elas estão tentando resolver um problema de escassez de emprego para essas mulheres, de renda. Elas capacitam essas mulheres e contratam essas mulheres, após estarem capacitadas, para prestar serviços. Então, é uma empresa, elas ganham dinheiro porque elas vendem esse curso, né? Algumas pessoas pagam, outras não. Algumas pessoas, elas apadrinham essas mulheres quando não tem condição. E aí, então, ela é uma empresa, tem um CNPJ, tudo certo.
E aí tem a questão social, que é capacitar mulheres em vulnerabilidade social para, né, ter uma profissão para poder estar gerando renda para sua família. Então, isso é um tipo de empreendedorismo social. Tem aqui, só que daí não é uma empresa, é uma associação, que é a ASMAR. Já ouviram falar? Que é a Associação de Recicladores de Lixo em Santa Maria. Inclusive, depois eu vou sair daqui e vou para lá, que tem uma aula inaugural. Eles estão fazendo, algumas pessoas são analfabetas, e aí aqui, alguém daqui da FSM, é um curso da FSM que vai lá dar aulas de alfabetização para esses catadores. E eles também têm essa ideia, né, de transformar, então tem a questão ambiental, a questão social, por meio da formalização desses catadores, né, desses recicladores, na verdade. Então, é um empreendedorismo social. Depois a gente tem o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, que é quando eu faço alguma ação dentro da própria empresa onde eu trabalho ou dentro da instituição. O caso aqui a gente poderia considerar que isso é uma ação de empreendedorismo corporativo, né? Porque a Camila organizou a fala aqui hoje, então algo novo, diferencial, mas dentro da própria instituição. Isso tem bastante. Por exemplo, quando eu iniciei no Sebrae, nós não fazíamos palestra para estudante. Então, eu comecei a fazer palestra para estudante, enfim, eu venho várias vezes aqui na FSM. Então, isso é uma ação de empreendedorismo corporativo. O empreendedorismo digital, esse foi um que depois, por necessidade, foi o que mais cresceu na pandemia, né? Que é quando as pessoas utilizam os meios digitais para seus negócios. Então, e-commerce, lives, redes sociais, sites, então, no ambiente virtual. E o empreendedorismo em série é quando eu tenho uma empresa e eu consigo vincular outras empresas junto. Por exemplo, eu tenho uma lancheria. Aí essa lancheria, eu faço serviço de teleentrega. Então eu contrato ou eu abro uma empresa de teleentrega que vai fazer o serviço. Mas eu também preciso de uma empresa que me forneça embalagens personalizadas. Então eu vou contratar ou posso, né, abrir uma empresa que forneça essas embalagens. Então, em série é uma que vão se complementando, né? Uma empresa se complementando a outra, de diferentes negócios, de outras pessoas, ou as próprias pessoas, né? Eu tenho um sócio, então abre uma empresa e abre outra, que a gente trabalha junto. Então, isso é um empreendedorismo em série. Depois a gente tem empreendedorismo feminino, também trabalha bem alto, né? Que é quando mulheres fazem ações para outras pessoas ou diretamente para outras mulheres. Empreendedorismo verde, empreendedorismo azul, que daí há as questões mais de mar, enfim, né, de conscientização. Então tem N tipos de empreendedorismo e cada vez, né, vão surgindo outros. Então esses são, digamos, os principais. Tudo bem até aqui? Que horário a gente tem? Só para ficar bem pouco falando. Agora é 12h30. 12h30, tá bom? E aí, então, pensei, já tenho a minha ideia, o que eu vou fazer? Posso abrir um negócio, né, que é aqui nos pedidos da Camila, assim, trazer um pouquinho sobre a questão burocrática, né, de formalização de empresas. Então, como é que eu abro uma empresa que tem 6 passos, de uma forma bem genérica, né, mas dá uma ideia no global do que eu preciso ter. Primeira coisa, que negócio abrir, né? Então, isso tudo que a gente já conversou até agora, é importante eu ter em mente, e não só isso, não só ter a vontade, é entender o mercado. O que tem, ou o que não tem, ou o que poderia ser melhorado na cidade onde eu moro, ou no bairro onde eu moro. Aí eu lanço a pergunta para vocês. O que é que falta em Santa Maria hoje? Ou o que tem, poderia ser bem melhorado, que a gente poderia abrir uma empresa? O mercado que abre no domingo. O mercado que abre nos domingos. Tem nos bairros, né? Mas os bairros no centro, assim, o mercado grande não tem, mas os menorzinhos tem. Mas pode ser uma opção. O que mais não tem, ou tem, pode ser melhorado? Restaurante vegetariano. Restaurante vegetariano. Exclusivamente vegetariano? Outra com opções. Oi? Outra com opções. Com mais opções. Sim, seria legal.
Essa é uma coisa que eu acho que tem só um que eu conheço, que tem algumas opções um pouquinho a mais. Mas também, se for ver, o preço não é tão em conta, né, para uma pessoa que tem menos condições financeiras. Também não resolve a situação. Aqui não, vou pegar aqui na UFSM. Tem alguma opção para quem é vegano, vegetariano? Aqui não tem. Tipo, tem nos restaurantes, mas não pode abrir um restaurante que seja só vegetariano. Teve um restaurante que tentou abrir e eles não conseguiam porque não atendia Mas as opções são É, poucas, né? Tipo, massa de óleo, salada, Coisas bem. O que mais tem? Pode ser Colorado ou não tem em Santa Maria? Todo mundo é aqui de Santa Maria? Não? De que cidade quem não é daqui? Oi? São Paulo. São Paulo tem tudo que a gente precisaria? Tem bastante coisa, né? Tem 3 panambienses aqui do Rio. Oi? Panambi. Panambi. Tudo bem. Mais alguém é de outra cidade? eu sou de Ribeira. Ribeira. eu sou de livramento. Livramento. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Santa Rosa. Bem diversificado. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Tem, né? Ou na sua cidade. Uma vez, isso já tem uns bons anos, eu estava com uma turma que eu dei aula para jovens aprendizes, numa cidade que o pessoal só sabe reclamar. Ah, porque aqui nunca tem nada. Não é uma cidade muito grande, mas também não é muito pequena. É menor que Santa Maria, mas é muito maior que boa parte das cidades aqui da região centro. E aí o pessoal, porque não tem nada, não tem o quê? Falta isso, falta aquilo, parará. E aí o rapaz que estava fazendo a palestra, ele disse, isso é ótimo, não ter nada. Se não tem, é um lugar para a gente fazer. Porque não vai ter concorrente, né? Imagine vocês abrirem uma empresa em São Paulo, na capital. Você tem que ser muito bom. Né? A gente abriu vamos pegar a companhia de Santa Maria com as outras cidades. Se tu abrir uma loja de calçado, acho que tem poucas lojas, né? Mas uma loja de roupas, quantas lojas de roupas tem em Santa Maria? Várias, né? Então, o que eu sempre digo? No lugar onde tem muitas opções, é mais difícil tu entrar no mercado, porque por causa da concorrência, porque tem clientes que são fiéis e vão comprar sempre na mesma loja. E quando é uma cidade menor, por exemplo, a minha cidade tem 4.500 habitantes. Tem uma loja de calçados, acho que tem 3 lojas de roupa, tem 3 supermercados, 2 postos de gasolina e uma lotérica e 2 farmácias. Lá é fácil de colocar um negócio, dependendo do negócio, e tem 3 lancherias. Então, assim, se não tem nada, é um lugar para eu colocar e investir. Claro que, se for pensar pela população, tem negócios que não vão dar lucro. Se eu colocar, sei lá, um boliche lá, eu não vou ter público, né? Porque as pessoas vão jogar uma vez, vai lá um dia, no outro dia não vou mais, porque é o mesmo público. Então, a gente sempre tem que analisar o que tem, o que não tem, o que pode ser melhorado. Se eu tivesse dinheiro, o que eu colocaria em Santa Maria que não tem é um parque aquático, mas sem, diferente do Dores, do tênis, no sentido de não ser sócio. Eu quero ir lá passar o final de semana nas piscinas, num ambiente com a minha família. Vou lá, pago R$20 para ingressar, fico o dia inteiro lá, vou embora e tchau. Isso não tem. Oi? Tem que pagar 150, né? Se conseguir entrar, né? Ou tu compra um título que tá, né, um valor extremamente alto, enfim, mais mensalidade, mas às vezes tu nem consegue. Mas falta hoje em Santa Maria um ambiente, né, em que tu possa ir, porque eu fico me perguntando, eu e o meu marido, tranquilo, mas aquela família que tem 3, 4 filhos, que não consegue pagar, né, ter um título de uma instituição nesse formato, vai aonde nesse período? Né? Não, e às vezes, tipo, tu vai pagar uma mensalidade e tu não vai
todas as semanas. Exato. Então não valeria a pena, só que a empresa fala que faz. Aí, o porquê do meu questionamento? A gente vai ali em Agudo, que é ali pertinho, tem um lugar é particular, mas enfim, tem 2, 3 piscinas, tem um camping, tem um lugar para fazer um churrasco com a família. Vai em qualquer outra cidade, tem. Aí o pessoal ia para Nova Palma num balneário, né? Agora destruiu o balneário Cachuva, as pessoas vão para onde? Então, se eu tivesse dinheiro, eu investia nisso em Santa Maria, um parque, né, com piscinas, enfim, tobogãs, toda aquela coisa, para as pessoas irem lá no final de semana, curtir, que quiser lá curtir, mas sem ser sócio. Então, isso eu acho que é uma coisa que falta muito na área de lazer em Santa Maria. O que vocês fazem aos finais de semana em Santa Maria? Tem opções? Isso eu acho horrível aqui, tipo, o tamanho de jovem, o tamanho da cidade, tipo, Marisa Bruno no tempo também era bem menor e, meu Deus, Lá parece que é outro mundo, né? e é muito menor, muito menor. Eu fui embora lá por causa disso. Um dos motivos. Oi? Tu mora lá. Não entendi. Tu mora lá. Não, eu fiquei 6 meses lá, depois eu voltei. Mas quando eu fui pra lá, eu vi aquele pessoal saindo e... Assim, as ruas, gente, são lotadas das pessoas nos barzinhos. Santa Maria não consegue fazer isso. Enfim, aí eu fui... Um dos motivos é que qualidade de vida legal. Quero ter essa qualidade de vida, porque aqui a gente não tem esse tipo de qualidade de vida de... até tem barzinho, tem, mas não é diferente. Muito diferente, total diferente. Se for um barzinho, é um olho da cara, um barzinho. Exato, não tem muito. Ou se tu vai em algum que é mais em conta, a qualidade às vezes é meio duvidosa, enfim, né? A gente tem que pensar em saúde também. Então, a gente precisa pensar e analisar o cenário, né? Onde eu estou, né? Ou vocês moram todos aqui em Camobi ou tem algum que mora em bairro, em outros bairros? Não? Oi? Rosário tem alguns barzinhos, né? Então, o que a gente tem que pensar quando vai abrir um negócio? O que tem e o que não tem na região, na redondeza ou no meu bairro, dependendo, pode ser um empreendimento mais local, né? Então, precisa ser entendido isso para eu poder verificar se vai dar certo ou não. E depois tem todos os estudos, né, que podem ser feitos, plano de negócio, para entender se vai dar certo ou não aquela minha ideia. A gente tem que ter o perfil empreendedor. Tem pessoas que literalmente elas não são empreendedoras, elas não vão ser empreendedoras e tá tudo certo. Não dá para ser todo mundo empreendedor também da mesma forma que não pode ser todo mundo CLT. Então tem que ver o perfil. Eu tenho o perfil de ser CLT, eu tenho o perfil de ser empreendedor, então isso entra tudo naquilo que a gente já conversou, autoconhecimento. Então ver se eu tenho o perfil ou não. Reunir as informações do negócio, né? Então entre a concorrente, os clientes, o que eu vou vender, como que eu vou vender, para quem eu vou vender, de que forma eu vou vender, quando eu vou vender, quanto eu vou vender, de que forma. Então isso tudo entra nas informações do negócio. Se organizar para isso, né? E aqui na organização entra a questão financeira também, que daí também entra no próximo ponto, que é como obter crédito. Então, como que eu inicio um negócio? Eu tenho dinheiro, não tenho? Onde eu vou buscar essas informações? Onde eu vou buscar essa ajuda financeira para iniciar o meu empreendimento? Na pandemia, muitas empresas iniciaram sem investimento financeiro, né, porque as pessoas ou não tinham onde recorrer, porque também não é tão simples assim conseguir um empréstimo, né, num banco. Então o crédito ele precisa ser analisado a necessidade real ou não de ter, porque senão pode ser só uma dívida. E aí colocar a mão na massa. A partir do momento em que eu tenho todas essas informações analisadas, detalhadas, eu começo a colocar a mão na massa, como se diz na prática, que é iniciar formalizando a empresa, buscando um parceiro, buscando um sócio, dando um contador, se for o caso. Alguma dúvida até aqui? E aí aqui eu trago alguns tipos de empresa, né? Não sei se vocês têm alguma disciplina na graduação que fale sobre formalização de empresas, nada? Tá. E aí então aqui eu trago os tipos, né, de empresa por portes, que isso é bem importante entender por porte, e depois tem outros detalhamentos que não cabem na conversa aqui, mas só para a gente entender como que eu posso iniciar. Né? Então nós vamos ter um microempreendedor individual, que é, se a gente for pensar em facilidade de abrir uma empresa desse tipo, é a mais fácil,
Você mesmo faz, de forma gratuita no site, é bem tranquilo de fazer. Em 5, 10 minutinhos no máximo, tu consegue abrir tua empresa sem nenhuma burocracia, sem custos, e que pode faturar até R$81 mil no ano. Aí depois, a partir do momento em que eu tenho uma atividade que não está dentro das atividades permitidas para ser MEI, eu tenho um sócio, eu tenho um número um pouquinho maior, eu tenho uns 2 ou 3 funcionários, até 10, 15, eu vou ter uma microempresa, eu posso faturar até R$360 mil no ano. Minha empresa vai crescer um pouco mais, preciso ter mais pessoas, que aí pode chegar até 100, dependendo da área de atividade. E o meu faturamento pode chegar até 4,8 milhões, então eu vou ter uma EPP, que é uma empresa pequeno porte. Que esses são os públicos que o Sebrae atende, né? Então nós fazemos atendimento gratuito para esses 3 tipos de empresa e potenciais empreendedores, e temos ações voltadas para este público. A partir de empresas de médio e grande porte, são as empresas, a gente até atende, mas não é nosso foco. Eles geralmente são nossos parceiros no momento de atender os pequenos. A gente chama de aqueles 3 de micro e pequenas empresas. Então, as empresas de médio e grande porte, elas vão variar muito, né, também de tamanho, a quantidade de funcionários, quantidade de faturamento. Então, elas vão de 16 milhões até 300 milhões. Né? Então, essa é a divisão em questão de tamanho, né, de empresas. A empresa que uma das que nós mais atendemos hoje é o microempreendedor individual. Né? Porque as pessoas acham que o MEI é do Sebrae, né? Mas o MEI não é do Sebrae. Nós auxiliamos a pessoa a se formalizar, emitir as guias, fazer o pagamento, fazer a declaração, todo o atendimento ao MEI, a gente faz do início ao fim, a gente tem todo esse conhecimento, e ele não tem tantos anos assim que existe, às vezes 2008, que foi criado então para simplificar a abertura de empresas. Por exemplo, imagine vocês, eu vou fazer salgadinho para vender em casa e eu tenho que ter um contador, eu preciso ter um ponto físico e eu preciso pagar R$2 mil, R$3 mil para mim abrir uma empresa. Fica inviável, né? E pagar um contador todos os meses para, às vezes eu vou faturar R$200, R$300 um mês ou R$1.000, fica inviável ter um contador. Então foi nessa necessidade de a pessoa mesmo conseguir se organizar, conseguir abrir sua empresa, não precisar de ninguém para pagar o seu próprio boleto, que surgiu a questão do MEI, né? Então, por isso que é gratuito, não precisa ter computador, a pessoa mesmo faz a abertura. Nós auxiliamos, né? Nós não fazemos a abertura, nós auxiliamos a pessoa a fazer. Aqui em Santa Maria nós temos a Sala do Empreendedor, que fica lá no edifício da esquina do INSS, na frente do posto de gasolina, no 10º andar tem a Sala do Empreendedor lá, sim, eles fazem a abertura, fazem a entrega dos boletos. E aí, então eles fazem o serviço do MEI lá, nós orientamos. Quem que pode ser um MEI? Então, faturar até R$81 mil por ano. E aí tem uma categoria que foi incluída em 2020, nós estamos em 24, em 2023, início de 2023, que é o MEI caminhoneiro, que foi também uma necessidade a partir do momento em que, lembra aquela época que estava o preço do combustível super alto? Que a gente estava pagando quase R$10 o preço da gasolina e o óleo, foi aí que surgiu o MEI caminhoneiro, porque o MEI acabava tendo muito custo com combustível, né, e pneus e tudo mais, e então ele passava o faturamento e desenquadrava, então ele saía de MEI para microempresa. E quando a pessoa ela faz essa migração de uma forma não organizada, ela pode ter muitos problemas financeiros, porque é totalmente diferente tu ter um MEI e tu ter uma microempresa. Então, aí teve o aumento, né, do ticket médio por mês, né, que daí fica em torno de 20.966 para o MEI caminhoneiro, e para o MEI das outras atividades é 6.750, uma média mensal. Isso também é importante. Por exemplo, se eu abrir um MEI agora, no mês de novembro, eu não posso faturar 81 mil no ano, tenho que fazer proporcional a 2 meses, que é novembro e dezembro. Então isso é bem importante. Eu não posso ter um sócio, eu não posso ter outra empresa no meu nome, né? Então o nome já diz, é individual, é somente
somente eu e tendo só uma empresa, tem que atender, tem que ser uma atividade permitida para o MEI. Hoje temos mais de 460 atividades descritas que são aptas, né? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quais são as atividades? Todas as atividades que não tem uma lei que as regulamente. Então, por exemplo, o pessoal da área da saúde não pode ser MEI porque já tem uma lei que regula aquela atividade. E aí, de modo bem, digamos, geral, assim, toda atividade que precisa ter nível superior para exercê-la não pode ser MEI. Então, mais ou menos essa é a regrinha que a gente usa, né, para explicar. Se eu precisar obrigatoriamente ter nível superior, eu não posso ser MEI, porque o MEI são as atividades mais simples no sentido assim de instrução, não preciso ter uma formação superior para exercer. No caso de todos os vendedores, alguns fabricantes, e, enfim, infinitas até 460 atividades. E eu posso ter um funcionário, né, com carteira assinada, posso ter também um estagiário ou um jovem aprendiz, se eu quiser. Só não pode ser mais que um funcionário, porque se eu descumprir qualquer uma dessas regras, eu deixo de ser MEI e me torno uma microempresa. Que aí, obrigatoriamente, o valor do meu imposto é sobre cada nota que eu emito. Então, prestei um serviço ou vendi um produto, eu vou pagar imposto sobre aquela nota. O MEI, o imposto, ele é fixo, né, que é R$1, ou 5 ou 6 reais. Então, eu também consigo saber exatamente quanto que eu vou ter de investimento por mês em impostos. Hoje, atualmente, o MEI está em torno de 70 e poucos reais por mês, 76. O MEI geral e o MEI caminhoneiro está sendo 75. E alguns quebradinhos ali que varia conforme a atividade. Então, a pessoa já consegue se organizar. Todos os meses eu preciso, né, reservar esse valor para pagar o meu boleto, pagar a minha guia de arrecadação. E na microempresa eu não tenho esse controle. Eu vou ter o controle a partir do momento que eu tenho o controle de vendas. Se eu vendi 100 mil reais, eu vou pagar o imposto referente aos 100 mil reais. Então é um pouquinho diferente. O que é bem importante também no MEI? A formalização é gratuita no site oficial. Existem sites que cobram para fazer a abertura, que geralmente são sites golpistas, porque eles pegam dinheiro e depois eles nunca mais atendem telefone, e-mail, nada. Então, a formalização é gratuita, fazendo no site correto. Sempre é importante, vou ter um espaço físico, né, uma loja, um ambiente, eu preciso consultar a prefeitura para verificar se aquele local permite que eu tenha estabelecimento comercial. Né? Então, essa é uma das exigências. O MEI não precisa pagar alvará desde 2020, então abre a minha empresa, já saio trabalhando, não tem toda aquela questão de alvará, de prefeitura e tudo mais. Claro, tem que seguir as regras, né, de vigilância sanitária, bombeiros, utilização de solo, todas as regras igual para a microempresa, o MEI precisa seguir também, mas não precisa pagar por isso. Para abrir a sua empresa, vai precisar ter conta Gov. Vocês conhecem conta Gov? Sim. Precisa ter conta Gov, selo de confiabilidade prata ou ouro, que também é uma dificuldade das pessoas, né, de aumentar o nível. Tendo isso em 10 minutinhos, já sabendo qual é a atividade, tu já consegue formalizar pelo site e ter o seu comprovante. O que sempre é bem importante, se a pessoa receber algum benefício, né, por exemplo, tem alguns que são cancelados automaticamente, se tu abrir o MEI, tem outros que você pode vir a perder ao se formalizar. Por exemplo, seguro-desemprego, benefício de assistência à pessoa com deficiência, ProUni, FIES, Bolsa Família. Esses você pode vir a perder. Isso é analisado pelo INSS e cada caso é um caso, né, mas esses podem. E o que são cancelados, né, de forma automática, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e salário maternidade. Por quê? Porque se tu está doente, teoricamente, ao abrir empresa, tu está dizendo que no INSS estou trabalhando. Se tu está recebendo aposentadoria por invalidez, teoricamente tu não pode trabalhar, e auxílio maternidade também não, porque tu está ali, né? Geralmente a mãe recebe após ganhar o filho, né? Então é o teu momento ali com o filho, então não pode trabalhar. E ao abrir uma empresa MEI, está dizendo estou trabalhando, então por isso que perde.
Aí depois tem outros, que são pensões que tu recebe. Ah, eu recebo a pensão, pensão alimentícia do meu filho. Não vou perder por quê? Porque do meu filho eu só recebo porque eu sou tutor. Ou já sou aposentado, não vai perder a aposentadoria porque já é um direito teu garantido. Né? Então, esses são os principais pontos de atenção ao se formalizar enquanto MEI. E aí as obrigações do MEI é pagar um boleto, né, com o valor do INSS, que aí te dá direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio doença, e aí tem outros também, né, desde até para a pessoa, tem um MEI, morri, aí a pessoa, né, meu companheiro recebe também uma pensão, mas tem várias regrinhas para isso, mas tem vários benefícios, né, para quem é formalizado enquanto MEI. E aí as duas obrigações, pagar esse boleto, né, então que já tem os impostos e tem o valor do INSS descontado, e fazer uma declaração uma vez por ano dizendo para a Receita quanto que tu faturou ou não. E ela é obrigatória, não tem custo. Isso também é algo que eu gosto sempre de frisar. Às vezes as pessoas confundem a declaração da pessoa física com a do MEI. Elas dizem, mas eu não sou obrigada a fazer a declaração. Pode não ser da pessoa física por não ter um faturamento alto, mas do MEI é obrigado, independente se ter faturamento ou não, você tem que fazer essa declaração. Pode falar. E a do MEI também, tipo, é bem fácil de fazer porque não precisa fazer nada, né? Só que... A declaração do MEI, em 30 segundos, dá para fazer ela. Se tu souber quanto que tu faturou, o que tu vai informar? Tu vai selecionar o ano, tu vai informar se tu tem funcionário ou não, o valor que tu faturou em vendas ou em prestação de serviço, clique em enviar. Em 30 segundos dá para fazer, não precisa entregar nenhum comprovante, é só o valor que tu está dizendo para a Receita, faturei. Claro que agora é muito mais fácil essa questão da comprovação por causa que é tudo muito informatizado, né? As pessoas recebem muito por Pix ou por máquina de cartão, então assim, não tem muito como fugir. Antigamente, sim, tinha pessoas que ganhavam, sei lá, 50 mil reais, vendiam e declaravam 10, só que era muito mais difícil de ter esse controle, mas agora a Receita consegue facilmente ter, né, na questão da sonegação, se estão sonegando ou não. Mas não precisa nenhum comprovante, é só o valor que tu informa. E é por isso que eu digo que dá para fazer em 30 segundos, só entrou lá, digitou e finaliza. Então essas são as duas obrigações do MEI. E emitir nota fiscal, né? Quando tu presta serviço ou vende um produto, aí tem vários tipos de nota também. Mas basicamente é isso. Pagar as guias e fazer a declaração uma vez por ano. Tá tudo ok. Então aqui pra gente, mais ou menos indo para o nosso encerramento, algumas frases que eu gosto de sintetizar o que é o empreendedorismo. Se refere à habilidade que o empreendedor tem para solucionar problemas, né? Sempre vai solucionar um problema. Pode ser um problema ruim ou um problema bom, uma necessidade, né? Mas sempre o empreendedor está atrás, né, da resolução de um problema de alguém. Às vezes a pessoa acha, e isso que às vezes é importante tu conhecer o que tu vai fazer, porque às vezes a pessoa que tem um problema, ela quer resolver aquele problema e ela acha que é o mesmo problema de mais pessoas, só que às vezes não é. Então vamos por um exemplo. Vamos supor que eu tenha problema com o sol que bate na minha janela. De manhã cedo, eu vou abrir uma empresa de cortinas, alguma coisa para vender, porque eu acho que todo mundo tem o mesmo problema. Não, meu vizinho da frente não tem esse problema. Então, nesse sentido, claro que é um exemplo bem grotesco, mas no sentido assim, o que eu quero resolver é um problema de uma grande parte da parcela, né, das pessoas que eu conheço ou de onde eu atinjo, ou é mais um problema meu? Isso acontece muito na área de artigos de vestuário. Quando a mulher ela vai lá e compra roupas só do seu estilo e quer revender, só que o meu estilo é diferente do teu estilo, é diferente do estilo dela, então é nesse sentido, eu não posso colocar só o meu gosto pessoal ou a minha necessidade no empreendimento, né, e querer que dê certo. Às vezes pode dar, porque se for da maioria, mas se não for, pode ser que eu tenha algum problema. Mas então, sempre focado em algum problema, gerar oportunidades, criar soluções e investir na criação de ideias relevantes para o seu público e para a sociedade, né? Então eu preciso resolver
assessorado. Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Então, a criatividade ela vem sempre muito presente, ela é unida, né, junto com a imaginação, junto com o sonho, porque precisa ser criativo, precisa ser inovador para trazer um diferencial, né? Porque que nem eu, por isso que eu sempre pergunto, o que tem, o que não tem, o que tem poderia ser melhorado. Se já tem, eu preciso trazer algum diferencial, porque senão vai cair não vai cair na graça de quem vai comprar. Por quê? Porque já tem. Então, por que eu vou deixar de comprar numa loja que eu sempre compro para comprar numa loja nova sem o mesmo produto, o mesmo preço? Tem que ter um diferencial. E o empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, é aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e preparação. Então, essa aqui eu acho que resume toda a nossa fala. Eu posso ter um sonho, mas eu preciso executar esse sonho. Se eu tiver e não executar, eu sou simplesmente um sonhador, né? Então, se eu ficar só desejando, querendo e não partir para ação, eu vou ser um sonhador e não um empreendedor. Essa é a diferença. E aqui um pouquinho, então, da atuação do Sebrae, né? Com o que nós atuamos. Então, a gente tem várias áreas e projetos, né? Conforme eu falei no início, eu atuo na área da educação empreendedora. Então, eu trabalho com escolas, com prefeituras, com universidades, no sentido de organizar eventos, de levar conhecimento. Temos também, aí fica dentro da área de políticas públicas, que é uma outra ramificação nossa, que nós atuamos diretamente com prefeituras para formar professores, treinar a equipe, né, dentro da própria prefeitura para fazer os atendimentos, e desde auxiliar a criar leis, né, para prefeituras menores, a gente tem essa atuação. A parte do turismo, gastronomia, moda, beleza, inovação, indústria, agro, economia criativa. Então, essas são todas as nossas áreas que a gente atua, não só no Rio Grande do Sul, mas não só aqui em Santa Maria e região, mas em todo o Rio Grande do Sul. Dependendo da área, da região, tem outras áreas também. Por exemplo, pega Porto Alegre, a gente tem a parte de favelas, tem a parte de calçados, tem a parte de indústria. Então, temos ações nessa área. A gente tem parcerias, então, com instituições públicas e privadas, né? Então, prefeituras, órgãos públicos, como universidades. A gente atua na parte de auxílio a feiras, né? Então, empreendedores querem participar de uma feira, nós apoiamos com atendimento e orientação sobre como participar de feira, e também com questão de subsídio, né? Com desconto nos estandes. A parte de consultorias e de cursos, então, o empresário precisa repensar o preço que está cobrando dos seus produtos. Então, nós também temos, às vezes, todo esse tipo de conhecimento, desde a ideia. Eu tenho 2, 3 ideias, quero entender qual a melhor ideia para abrir meu negócio, que a gente chama de modelagem do negócio. Ou já tenho um negócio, quero trazer um produto novo, então faço uma modelagem do negócio ou um plano de negócio para entender. E aí nós percorremos todas as áreas dentro das empresas, da parte da gestão financeira, gestão de pessoas, marketing, estratégia. E aí, digamos, a nossa última consultoria, se a gente for pensar numa sequência, seria a consultoria de valuation, que é ensinar para o empreendedor quanto que vale a sua empresa se ele quiser vender. Então, a gente tem desde a parte, tem uma ideia e quero vender a minha empresa. Então, a gente trabalha faz toda uma trajetória junto com o empreendedor. Temos o atendimento especializado também, que são as analistas que fazem todo um acompanhamento de médio e longo prazo, né, com cada empreendedor. Então, sentar do lado do empreendedor e ver mensalmente qual é a demanda que ele tem para estar auxiliando, então, com capacitação, com curso, com orientação, com dicas, ideias. A gente tem esse atendimento. E o espaço de negócios, que é a unidade do Sebrae, né, que fica lá na Olavo Bilac. Sintam-se convidados para ir lá tomar um café, conhecer a nossa estrutura, que ali a gente faz os cursos, capacitações, a gente atende os clientes, e ali é o nosso espaço, e é um espaço aberto. Um dia vocês querem ter uma aula, vocês querem fazer lá no Sebrae, tem uma reunião, querem fazer lá no Sebrae, o espaço é disponível, gratuito para quem precisa, né, desse espaço. Aqui as referências, aqui minhas redes sociais, se quiserem me seguir, e fico à disposição caso tenham alguma dúvida, algum comentário. Vocês temos ainda tempo para conversar. Sim? Alguém quiser pegar alguma dúvida? Então, estamos quietos.
vocês são quietos assim na... Ou me contem um pouquinho mais da atividade de vocês, o que vocês fazem, como que é o curso, se vão seguir na área de empreendedorismo, se não vão. O nosso curso ele tem um foco assim, sabe? Que tipo, os alunos talvez tentarem seguir os cursos para as empresas, talvez trabalhar em freelancer, só que a gente ainda sente falta um pouco de orientação para isso, sabe? Tanto que foi por isso que eu pensei em fazer essa palestra, porque cada vez mais os nossos professores mudam a ordem das disciplinas do curso para formar empreendedores. Só que eles não passam essa parte, né? Tipo, do empreendedorismo na prática. Então, acho que foi bem legal. Sabe que eu fico muito feliz porque eu estudei aqui 4 anos. Eu nunca ouvi falar da palavra mulher. Claro que eram outros tempos, né? Mas nunca foi falado assim, qual é o foco. E não está errado. E aqui não é uma questão de julgamento. A universidade, ela tem uma lacuna entre estar dentro da universidade e tu ir para o mercado de trabalho. E aí, mercado de trabalho no sentido amplo, né? Ou eu ir trabalhar numa empresa ou ser empreendedora. Existe uma lacuna e isso é algo que a gente está tentando aos poucos. Nós temos muito relação com a ProInova, no sentido de que nós, enquanto SEBRAE e enquanto VSM, temos que fazer para diminuir essa lacuna. A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver esse problema, né? Porque o que acontece? Quando você está aqui, teu foco é muito acadêmico, né? Você tem que aprender, você tem que estudar e dependendo do professor é muito direcionado para ti, para a área acadêmica, para ti, né, ser professor universitário. Mas nem só de professor universitário a sociedade vive. A gente precisa de pessoas que vão para a sociedade gerar emprego. Então, isso é uma coisa que falta muito, isso é em todos os cursos. Agora é a primeira vez aqui no desenho industrial, mas eu vou no Politécnico, eu vou no pessoal do paisagismo, nós temos atuação com o pessoal do agro, então das rurais também nesse sentido. Como que a gente vai dar esse passo, sai da universidade e aí o que eu faço depois, né? Por isso que eu perguntei para vocês, vamos fazer o que depois, né? Porque até quando eu saí da universidade, eu já não sabia fazer um currículo. O meu currículo que eu entreguei na minha primeira entrevista de emprego era meu currículo Lattes. E eu achei que eu estava arrasando, porque eu tinha 13, 14, 15 páginas, porque eu era bem ativa na universidade, então eu tinha muitas coisas no currículo Lattes, e eu pensei, cara, eu sou o máximo para entregar um currículo, e era para uma vaga de caixa crediarista. E aí eu cheguei, e aí que eu me toquei disso, quando eu entreguei meu currículo com, acho que foram 13 páginas. E o gerente, ele fez isso aqui, ó, folheou todo o meu currículo, só leu meu nome, e aí ele fez uma única pergunta: se tu arrumar um emprego na tua área, tu vai? E eu respondi, claro. Óbvio que ele não queria me contratar, né? Tanto que nem foi ele que me contratou, foi o dono da empresa, porque ele não me queria. Por quê? Porque a gente não sai preparado aqui para trabalhar. A gente sai preparado para fazer a prova do mestrado, para fazer outras coisas, mas a gente não sai preparado para trabalhar, para, enfim. E isso, eu espero que ainda tenha um movimento bem maior do que já está começando. Nesse momento, vocês terem essa noção. O que eu vou fazer depois? Eu vou seguir a área do mestrado? Ótimo, vou. Não quero ir para o mestrado. Quero ir para o mercado de trabalho, mas de que jeito que eu vou? Como que eu faço, né? Então, eu acho que esses momentos são enriquecedores. Muito obrigada, pode nos convidar mais vezes, porque eu acho que eu já estive no lugar de vocês e eu sei quanto é ruim chegar num lugar querendo trabalho, as pessoas não darem a mínima ideia, porque tu não tem experiência. Essa é a principal questão. Não tem experiência, tu é muito novo. Eu penso assim, eu me formei com 23 anos. Nossa, com 23 anos eu não me acho hoje uma pessoa nova. Pessoa nova com 18, né? E que bom que já tem políticas públicas no sentido de, com 14 anos, tu já pode trabalhar de carteira assinada como jovem aprendiz, então tu já sabe o que é trabalhar, né? Só que quando a gente sai do ensino médio e vem direto para a universidade, tu não sabe fazer um currículo. Você sabe fazer um currículo?
sendo muito sinceros, no currículo profissional, não, você sabe fazer Lattes. Lattes com certeza você sabe. Mas então, é isso que a gente precisa. A gente tem que ter as duas coisas, a pessoa que quer seguir carreira acadêmica e a pessoa que quer ir para o mercado de trabalho, né? Só que isso acaba, tem uma lacuna e não sabemos quem é o culpado. Alguém é culpado de, né, ter essa lacuna entre parei da graduação e o que eu faço depois. Mas o Sebrae está aqui para auxiliar no que for preciso, né? Então, se tiverem mais ações dessa forma, ou até para... Às vezes eu nem venho, aqui é uma semana acadêmica, né? Eu venho, o professor me chama, venho ali, faço né, um bate-papo nesse sentido de explicar, pelo menos dar um norte, saber o que dá para fazer, o que não dá, né? Porque é bem complicado nesse sentido, né? Não termos esse direcionamento e às vezes nem o professor sabe, né, o que é empreendedorismo, porque ele não foi ensinado sobre isso, né? Então, também é nesse sentido de precisamos nos ajudar a entender o que é, e não é um bicho de sete cabeças, é a coisa mais simples que tem, né? A gente faz empreendedorismo todos os dias, só que não se enxerga como um empreendedor. Então, essa é a sacada, é se enxergar como empreendedor e investir nisso. Porque empreendedorismo, pelo que a gente conversou hoje, todo mundo, né, ou praticamente todo mundo tem ali essas características de empreendedor, só que às vezes tu direciona para uma empresa, às vezes tu direciona, enfim, para os estudos. E precisamos de pessoas empreendedoras dentro da academia também, fundamental. Alguma dúvida, algum comentário? Registrar a presença? Todo mundo se inscreveu no link? Sim. Eu aprendi que a gente nunca diz que é só isso. Uma dica, a gente nunca deve dizer é só isso. Não é só isso, é muito mais que isso. Então, obrigada pela presença de vocês, espero que tenham gostado e fico à disposição quando quiserem me chamar de novo.